vídeo de hoje provavelmente eu vou arrumar alguns dislikes, tá? Porque eu vou falar de um fundo imobiliário que muita gente está colocando em carteira, que é o fundo imobiliário Vino11. Vou esclarecer algumas coisas aqui, vocês vão entender o porquê que eu não invisto nesse fundo imobiliário. Eu espero que depois desse vídeo você dê mais atenção aos relatórios de cada fundo que você investe e comece a ler um pouco mais para entender onde é que você está colocando o seu pé. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a investir, eu ouvi falar muita coisa de vários fundos imobiliários e infelizmente eu meti o meu pé dentro desses fundos imobiliários. Pô, vou colocar um pezinho aqui porque o pessoal está falando que é complicado, porém paga muito, eu acho que vale a pena correr esse risco. Eu acabei enfiando o pé na jaca e hoje vocês veem aí a situação da minha carteira com um fundo somente hoje, né? Porque o restante eu consegui sair fora de tudo. Quando eu comecei, a minha carteira só tem 2 fundos imobiliários que estão desde quando eu comecei. O resto eu troquei tudo. Eu tive TORD 11, tive VSLH, tive HELG 11, tive RECT 11, tive XPPR 11. Olha só que time que eu já tive na minha carteira de investimento, hein? E tem gente reclamando que eu giro a carteira. Cara, como é que eu não ia girar minha carteira com um monte de furada dessa? Então eu tinha que dar um jeito de me livrar disso e coloquei bons fundos agora. Mas vamos lá, seguindo com o assunto aqui, ó, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Barreto, se é a primeira vez a sua aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve para você não perder mais conteúdo como esse e também para acompanhar a minha jornada rumo à liberdade financeira e diz para mim nos comentários aí se você tem ou não tem cotas de fundo imobiliário Vino11 e no final do vídeo você vai me dizer aí se você sabia de tudo que eu vou falar aqui hoje sobre esse fundo imobiliário. Então já deixa eu abrir aqui a tela do Status Invest para a gente ver algumas informações desse fundo e depois eu vou entrar no relatório e vocês vão entender muita coisa que está acontecendo que eu não invisto nesse fundo imobiliário. Vai ficar bem esclarecido para vocês, tá? Mas muito bem esclarecido mesmo. Vamos lá, abrindo aqui a tela do Status Invest, já o fundo imobiliário Vino11, que nesse momento está sendo cotado aqui ó, a R$ 7,37, um precinho bem interessante até, tá? Ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 10,18%. Então, o dividend yield que é quanto esse fundo pagou em relação a quanto ele está sendo cotado no momento, ao preço do momento. Com relação a esse preço, o que ele pagou nos últimos meses, que foi 75 centavos, equivale a um dividend yield de 10,18%, bem interessante até, né? Esse fundo está desvalorizando aqui no último ano quase 27%, e nos últimos dias ele sofreu uma quedinha aí, até muita gente fez vídeo falando, como eu não tive tempo para fazer, né, eu também deixei quieto, mas de 5 dias para cá ele vem caindo aí, ó, na casa de mais ou menos, chegou a cair aqui 8,43%. E por que ele sofreu essa queda? Porque saiu uma notícia aqui ó, sobre uma empresa que é inquilino aqui do Vino11, que é a WeWork. Saiu essa notícia aqui que as ações desabaram porque teve um rumor aqui de pedido de recuperação judicial. Essa empresa que está entre os inquilinos do fundo imobiliário Vino11. Então, depois dessa notícia, eu acredito que isso tenha levado as cotações um pouco para baixo. Quem comprou lá embaixo, com certeza fez um ganho bacana, porque a cota já está começando a subir novamente. Pode ser a oportunidade das quedas, porém, se você entende tudo o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, com certeza você não teria entrado hoje e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Descendo um pouco aqui a tela, a gente vê que o valor patrimonial de cota desse fundo imobiliário hoje é de R$ 10,79 e pela cotação que ele está nesse momento, ele está apresentando um desconto aqui de 32%, porque ele está com um PVP de 0,68. PVP que mostra para gente se o fundo imobiliário está sendo vendido no preço justo dele quando o PVP está igual a 1, acima do preço justo quando o PVP está maior do que 1, e como está aqui agora no caso do Vino11 abaixo de 1, esse fundo está sendo vendido com um desconto em relação ao seu valor patrimonial de cota. E um desconto bem grande, tá? Ele deveria estar valendo R$ 10,79, nesse momento está pouco menos de R$ 8. Então está bem descontado. Hoje ele conta com 139 mil cotistas, cresceu bastante a base de cotista dele e também a liquidez. Liquidez que é a velocidade com que a gente consegue comprar e vender cotas do fundo imobiliário. Aqui voltou para casa de 1 milhão a liquidez do Vino11, que tinha caído bastante. Esse desdobramento ajudou muito a aumentar a liquidez e também a crescer a base de cotista, né? O dividendo que ele vem entregando está aqui na casa de 6 centavos, mas esse dividendo não tem sido um dividendo sustentável e vocês vão ver aqui dentro do relatório, que eu vou entrar aqui agora. Esse relatório que é o relatório referente ao mês de setembro, como vocês conseguem ver, é o último relatório que a gente tem desse fundo. E aqui tem algumas coisas bem bacanas que a gente tem que dar uma atenção, principalmente que você que está começando a investir. O objetivo desse vídeo é te ajudar a entender um pouco desse fundo imobiliário para você não sair comprando de qualquer jeito. Porque geralmente o iniciante ele quer comprar aqueles fundos de base 10 hoje, né? Porque são fundos que a cota cabe mais no bolso, é bem baratinho. Porém, o que acontece é que a maioria dos fundos de base 10 bons hoje são os fundos de papel. Tem poucas opções aí em fundo de tijolo bom.
Aí o cara chega num canal de um primo rico, de um professor Baroni, aí chega lá, tá os caras falando para ele ter fundo de tijolo na carteira para ele ficar diversificado e diluir um pouco o risco. Aí quando ele olha aqui nas opções de fundo de tijolo, de papel, só vai ter Galg 11 e Vino 11 praticamente. Então ele vai lá e compra esses dois fundos sem nem ao menos estudar o relatório do fundo, sem nem ao menos dar uma olhada. Aqui logo de início, ó, tem algum destaque que é interessante a gente olhar. Ó. Aqui fala da ocupação do fundo, que é a taxa de vacância, né? Só tem 5% de vacância, tá 95% ocupado. Aumentou a liquidez em 50%, tá? Bem bacana isso, né? Essa cotação de base 10 ajuda muito isso. E 70% dos contratos são contratos atípicos, aquele contrato que contribui para uma previsibilidade de receita, para a gente ter aquela certeza de que aquela receita vai ser duradoura naquele patamar ali. Aqui vem a parte do comentário do gestor, é interessante, quem quiser ler aí pode ficar à vontade, é bem bacana, tem muita informação bacana aqui. E aqui, ó, na parte de performance eu já destaco uma parada bacana, ele vem pagando 6 centavos, mas olha só, o resultado do fundo em setembro foi o equivalente a 4 centavos por cota, porém o fundo pagou 6 centavos, né? Usou ali uma pequena parte da reserva, como a gente vê aqui, ó, uma distribuição de rendimentos referente ao mês de setembro foi de 6 centavos por cota. O fundo encerrou o mês com uma distribuição de rendimento na reserva aqui de 3 centavos, equivalente a 3 centavos. Ele mexeu um pouquinho na reserva para poder chegar aos 6 centavos em dividendos distribuídos. E por que ele fez isso? Porque, se liga só, na parte do resultado, a gente vê que esse fundo vem tendo aqui um resultado, aqui é DRE do fundo, é onde o gestor bota aqui o resultado do fundo, da onde que vem a receita, como é que ele gera esse rendimento que ele te paga, então é bom você ficar de olho nisso aqui, ó. Na parte do resultado do fundo, a gente vê que ele vem tendo o resultado de 10 centavos por cota que ele teve aqui, porém teve várias despesas, e uma das despesas que mais está massacrando o resultado do fundo é essa aqui, ó. Despesa financeira, que é a despesa com dívidas que esse fundo tem. Então, as dívidas são os principais motivos de eu não investir nesse fundo. Então, ó, metade do resultado foi embora aqui só nas dívidas. Se liga só, que loucura, metade do resultado foi embora nas dívidas. Mais um pouquinho aqui nas despesas, como taxa de administração e tal. Então, teve um resultado de somente 4 centavos e entregou aqui, ó, resultados distribuídos de 6 centavos. Então é bem interessante a gente ficar de olho nisso aqui, ó. Ele tinha um resultado acumulado de 5 centavos, usou 2 para chegar nos 6 centavos e ficou com um resultado acumulado ainda de 3 centavos para distribuir para a gente. E por que essa dívida vem cobrando tanto assim do fundo? Se a gente olhar aqui na parte do patrimônio, ó, aqui vem um resumo bem bacana também para a gente conferir. O patrimônio do fundo hoje aqui está distribuído da seguinte forma, que é a carteira do fundo. É um patrimônio de 1.349 bilhões, porém ele não tem isso tudo aqui ainda em poder dele, tá? Porque ele tem uma dívida de 500 milhões para pagar, e essa dívida vem sendo paga todo mês, e isso acaba corroendo o resultado do fundo. E se liga só, essa dívida está estruturada da seguinte forma aqui, ó. Essa aqui é a dívida do fundo. Hoje ele tem, ó, CRIs para pagar aqui, ó, com relação à aquisição à sede da Globo, que representa 71% da alavancagem hoje, esse CRI aqui, BM também 12%, Raddoc Lobo representa 10%, esse CRI Vino, cara, isso aqui vocês vão ver que foi uma parada interessante que a gente tem que estar ligado. Vocês, eu aposto que vocês não viram. CRI Vino é um CRI aqui indexado ao CDI que o fundo emitiu aqui para recompor caixa. Mas, Barreto, mas não está escrito isso daí no relatório. Tá sim, você que não viu. Aqui no relatório do mês de julho, acho que é o 7º mês, né? O relatório do mês 7 está aqui, ó. No mês de junho, em 2023, o fundo Vino exerceu sua opção de levantar 15 milhões adicionais referente ao CRI Vino, lastreado em imóveis do fundo, anunciado em novembro de 2022. Aí ele destaca aqui, ó, que não tem taxa de pré-pagamento, nem carência de juro ou amortização, de modo que uma futura desalavancagem não gerará custos adicionais ao fundo. Beleza, se você ler isso aqui, você vai achar que, pô, tá tranquilo, beleza. Só que se liga só, esse fundo, você que é cotista, tá pagando por esse fundo uma taxa de CDI mais 3, ou seja, 100% do CDI mais 3,5. Hoje o CDI está 12,25, então você está pagando 15,75% aqui ao ano nesse CRI Vino aqui, nesse CRI que ele usou para recompor o caixa. E como é que eu sei que foi para recompor o caixa? Tá escrito bem aqui, ó. A transação tem como objetivo recompor o caixa do fundo, trazendo flexibilidade para que a gestão possa continuar a trabalhar a reciclagem do portfólio. Então, eles emitiram um CRI a CDI mais 3,5 para recompor caixa. Só que se liga só no que está acontecendo com esse dinheiro aqui, ó. Esse dinheiro, aqui no caso o relatório de julho, né? Vamos no relatório mais recente, ó. Voltando aqui para o relatório de setembro, esse dinheiro está
colocado aqui é aplicações financeiras, totalizando 29 milhões hoje, que incluem 16 milhões em fundos referenciados DI. E se liga só quanto é que rende um fundo DI. Olha só, ó, a rentabilidade do fundo DI, como ele investe aqui, ó, praticamente a totalidade dos recursos em título do Tesouro Direto atrelado à Selic, o fundo DI tende a render 100% do CDI. Então, esse fundo que você está investindo, o Vino11, pegou dinheiro para pagar CDI mais 3,5% e colocou esse dinheiro onde está rendendo somente CDI. Ou seja, ele está rasgando seu dinheiro, cara. Ele está rasgando o dinheiro do cotista fazendo isso aqui. Então, esse é um dos principais motivos de eu não gostar dessa gestão. A gestão pega um dinheiro desse, faz uma manobra dessa para pagar CDI mais 3 e coloca o dinheiro para render 100% CDI. E o restante do dinheiro está em cotas de fundos imobiliários. E muitos desses fundos imobiliários que ele tem em carteira tiveram uma queda bem expressiva. Então, cara, não dá para investir numa gestão dessa. Cara, a gestão que faz um trabalho desse daqui é um trabalho ridículo. Na boa mesmo. Eu não invisto, já tive esse fundo em carteira. Felizmente saí bem antes dessa bomba estourar. E estou muito tranquilo. E quem está entrando, principalmente o pessoal novato, saiba que vocês estão entrando nesse tipo de furada. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão da dívida, ó. Até o final do ano, aqui está o cronograma de pagamento da dívida. Até o final do ano, desse ano, no caso, né, o fundo ainda tem mais 21 milhões aqui em dívida para pagar. E nesse momento ele tem em caixa, vamos ver quanto é que ele tem em caixa. 29 milhões, então ele consegue cobrir essa dívida desse ano, porém já o ano que vem ele vai ter mais 86 milhões aqui para pagar, então ele vai ter que emitir. Só que o que acontece? Qual é o problema dele ter que emitir? O valor patrimonial, voltando aqui no Status Invest, o valor patrimonial de cota dele é de R$10,79. E olha quanto é que esse fundo vem sendo cotado. O fundo não sai da casa dos R$7 ou R$8. Ó, deixa eu colocar aqui no gráfico. De um ano mais ou menos, ó, ele não sai daqui da casa dos R$7 ou R$8 há muito tempo. Ele só fica nessa casa de 7, 8, 7, 8, subiu um bocadinho para 9 aqui, voltou novamente para trás, então vai ser muito difícil a gestão conseguir fazer uma emissão para poder bancar os custos dessa oferta para o ano que vem. Vamos ver se com a continuação da queda da Selic, se esse fundo consegue se desalavancar e pelo menos cobrir uma parte dessa dívida. Cara, seria muito bom se isso acontecesse, porque é um fundo que tem um portfólio bacana, uma estratégia maneira, só que essa dívida está deixando o fundo numa situação meio complicada, principalmente quem é cotista que investe com foco na renda passiva mensal, com foco no dividendo, né? Então fica assim refém dessa dívida que o fundo tem e dessa situação muito complicada desse fundo hoje. Bom, esses são os principais motivos de eu não investir nesse fundo. Gostaria de passar isso aqui para vocês e queria que vocês entendessem, cara, que isso aqui não é uma recomendação para você sair vendendo, tá? Só estou mostrando para vocês onde é que vocês estão entrando. No começo, tudo bem, eu estava começando, eu entrei em vários fundos aí que deixaram a minha carteira em situação muito complicada, porém eu consegui sair da maioria deles, só ficou o HCTR ainda, dando aquela cutucadazinha na minha ferida, causando uma dor de cabeça aí para mim na minha carteira. Então, diz aí para mim se você sabia dessa situação no Vino11, se você já entrou sabendo ou se você está sabendo agora, e diz para mim se você está confortável com essa situação do fundo hoje. O vídeo vai ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Valeu, é nóis, fui!